Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Eis que o Xandão fez aquilo que, de alguma forma, a gente previu aqui numa conversa durante ali, quando o pato estava indo para o forno. E fala, vai prender o Bolsonaro ou não? A gente conversou com vários juristas, né? O Fernando Fernandes, o Lênin Streck, o Pedro Serrano, todos muito unânimes em dizer que é o seguinte, o Xandão deveria fazer alguma coisa. Era necessária uma atitude mais dura. Mesmo o Pedro, que é muito, muito, muito cuidadoso com esse tipo de coisa, que muitas vezes fala, não, sou contra esse tipo de prisão, delação em prisão, o Lênin é a mesma coisa, enfim, todos tiveram uma postura de, nesse caso, não. A ida à embaixada da Hungria precisa de uma ação mais dura. Mas eu, naqueles dias, conversei com uma pessoa muito próxima ali da assessoria do Xandão e do próprio, que me disse, Rovai, ele tá puto. Ele quem? O Xandão. Porque ele tem uma agenda organizada. E essa agenda, ao fim e ao cabo, vai levar à condenação do Bolsonaro. Porque as provas são abundantes. Só que ele não quer antecipar essa decisão. Então aí começo a responder a pergunta do thumb desse Fala Rovai. Por que Xandão não prendeu Bolsonaro? Porque ele quer fazer essa denúncia, encaminhar a PGR devolveria, né, com a anuência do processo, dizendo, olha, de fato, as provas são abundantes, deve ser julgado. E aí ele seria julgado numa das turmas do Supremo Federal, que tem Zanin, Xandão, Dino, Carmen Lúcia e o Fux. O Xandão, nas contas dele, tamanha a robustez das provas, acha que nessa turma teremos um 5-0. Café Fórum, para quem gosta de café, compre lá na lojinha da Fórum. Que delícia. Olha só, então ele teria um 5-0 na turma. E aí o Bolsonaro recorreria, ao recorrer, iria decisão para o pleno. No pleno, as contas do Xandão são de 9-2. O Bolsonaro ficaria com Cássio Cunha e com André Mendonça, com os 2 votos de 2 indicados dele, que simplesmente ignorariam as provas. Esse seria o resultado da fatura, levando Bolsonaro ao seu destino final, depois de ter organizado o golpe de Estado, que seria uma prisão, provavelmente, nos termos que foram realizados a prisão do Lula, numa sala especial na Polícia Federal, e aí não, talvez não de Curitiba, mas de Brasília. É uma sala VIP. Se for como foi a do Lula, não tem nada de VIP. Não tem nada de VIP. E ele teria, então, que cumprir pena, e essa pena, eu não tenho ideia de por quantos anos vai ser ajuizada, mas não seria pequena, porque ele seria tratado como líder de um golpe de Estado. Se os, digamos, ladrão de galinha do golpe de Estado estão tendo 15 anos, 14 anos, Bolsonaro muito provavelmente sofrerá uma condenação de uma pena de aproximadamente 20 anos ou mais. O Xandão, ontem, disse o seguinte, não há elementos concretos que indiquem efetivamente
que o investigado pretendia a obtenção de asilo diplomático para evadir-se do país e, consequentemente, prejudicar a investigação criminal em andamento. Segue: os locais das missões diplomáticas, embora tenham proteção especial nos termos do artigo 22 da Convenção de Viena sobre relações diplomáticas, promulgadas através do decreto número 56.435 de 1965, não são considerados extensão de território estrangeiro, razão pela qual não se vislumbra, neste caso, qualquer violação à medida cautelar de proibição de se ausentar do país. Vejam, o Bolsonaro está impedido de se ausentar do Brasil. O Xandão diz, olha, a embaixada da Hungria não é um outro país, não é uma extensão da Hungria, é uma representação diplomática. O que isso significa? Como a Sinara Menezes disse aqui no programa Fóruns e Meio de hoje, e como um dos nossos internautas deu de exemplo, que usando a expressão drible da vaca. O Xandão pode estar jogando a bola de um lado, correndo para o outro para pegar lá na frente. No momento que Bolsonaro for condenado, se ele fugir para uma embaixada, não será feito um acordo de extradição para que ele possa ir para outro país, porque ele está numa embaixada, porque não será considerado território de outro país a embaixada, na interpretação, digamos assim, mais estrito senso da lei. Dito isso, o Xandão vai falar, cerque-se a embaixada, e enquanto ele não sair, nós não invadimos, que o Brasil tem um tratado de acordo, uma representação diplomática, mas dali ele só sai preso, como aconteceu com Assange na Inglaterra, em Londres, quando esteve na embaixada do Equador. Ficou incomunicável, todos os celulares eram cortados dali, o uso de celular, e ficou e não podia sair, cercado pela polícia britânica. Há possibilidade de que isso venha a acontecer se em dado momento Bolsonaro vier a fazer essa movimentação, é imensa. Ou seja, o Xandão preferiu dar um passo atrás para poder dar 2 passos à frente. Eu nunca imaginava que Xandão tinha lido Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido como Lenin, que tem um livro exatamente com esse título, Um passo atrás, 2 à frente, nas estratégias de revolução àquele tempo. Enfim, era o que tínhamos para hoje neste Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todes.